Olá, personas daí e daqui que nos assistem. Esse é o nosso episódio número 5 do Sou Dessas podcast, Vox de Direito. Hoje, mais uma vez, nós receberemos uma pessoa magnífica, uma mulher que vai falar com a gente sobre dependência emocional e financeira das mulheres. É um papo super cabeça, um papo bom de se bater e a gente tá ansiosa para começar aí o nosso podcast e difundir o assunto. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no nosso canal, que é o mais importante. Sou Dessa podcast. Hoje nós vamos receber a Sabrina Dávila e eu vou deixar ela se apresentar, porque o currículo dela é enorme e eu não vou me atrever a apresentá-la e falar errado. Então, Sabrina, fala aí pra gente. Obrigada pelo convite, tá bom? É uma honra estar aqui. Meu nome é Sabrina Dávila, eu sou psicoterapeuta, também formada em administração de empresa. Hoje eu estou estudando na área do mestrado em neurociências e atuo em atendimentos online e presencial. E um caso que demanda dos pacientes é a questão da dependência financeira e emocional. Por isso, eu achei válido, né, na nossa conversa em estar trazendo para conhecimento para quem estiver assistindo, conseguir reconhecer se tem alguns desses traços ou também pode aconselhar alguma amiga, alguém da família, para não acabar se desenvolvendo e não colocando limites aonde se deve colocar. É muito importante, eu acho que é um tema super em alta. A gente consegue verificar que muitas mulheres sofrem, né? Ou conhecem alguém que sofre. E esse ponto que você falou da pessoa conseguir identificar, eu acho que é o mais importante, que muitas pessoas estão inseridas nesse quadro, mas não conseguem entender. E principalmente a questão da dependência emocional, porque já mexe com o psíquico, né, da pessoa. E aí os pensamentos, né, a questão cognitiva já passa a ficar um pouco mais lenta, um pouco comprometida, o que faz que a pessoa não consiga enxergar de fato que está inserida nessa questão. Então, gente, nosso assunto é dependência emocional e financeira. Eu queria saber, Sabrina, qual é, assim, a demanda que você tem hoje nesses casos, assim, as pacientes, né? Em específico, quando chega ao seu consultório, elas se identificam como já sabem que tem um problema de uma questão de dependência emocional ou financeira, ou na conversa você consegue identificar. E é difícil para você falar, é difícil para elas aceitarem. Como que é? Eu acredito que existe um óbice aí de aceitação também, de estar inserida. Como que funciona essa questão? Então, a dependência emocional, quando a gente fala, pode estar relacionado tanto com o pai quanto a mãe, relacionamento afetivo, namoro, casamento, filhos também, tá bom? No trabalho. Então, você percebe que é uma ampla visão do que essa paciente ela pode estar sofrendo. Tem pessoas que sofrem dependência emocional com uma, duas, um grupo. E na hora que eu identifico esse caso, durante a sessão, eu tenho que saber profissionalmente se essa paciente ela está suportando entender o grau que ela está nesse contexto que ela vive. Porque a dependência emocional, ela pode estar mais intensa em algumas pessoas. Então, para eu conseguir trazer isso para a sessão, eu preciso saber até que ponto essa paciente ela consegue suportar e entender. Então, eu gosto de trazer muito através do conceito. Ela tem uma necessidade de aprovação? Precisa sempre ser aceita? Tem medo de ser rejeitada? Tem dificuldade em falar, não, eu não quero, eu não gosto, isso não está legal? Para colocar limites aonde está? Então, tudo isso eu vou trazendo durante o caso, e esses pontos que eu reconheço na análise que traz a dependência, eu
entrego como ênfase. Por exemplo, teve uma paciente que ela não queria cursar medicina, mas a família queria. E para ela era até o sonho. Mas quando ela começa a falar sobre a infância, sobre os desejos da mãe, ela traz isso nessa forma. Ela carrega essa Exatamente. Então, bagagem. Exato. Então, essa dependência. Então, na hora que ela vai cursar uma faculdade, é o que ela quer ou de forma até inconsciente? Tá sendo imposto pela família ou às vezes por terceiros, né? Isso. E aí, durante a análise, eu vou trazendo essa questão para ela, a questão da identidade. Quem é você? Você não é sua mãe. Você não é o seu pai. Você não é o seu namorado. Você é um ser, indivíduo, sujeito único. Você tem seus valores, sua ética, seus gostos. E se uma outra pessoa gostar, que bom. Mas se a outra pessoa também não gostar, o que a gente pode fazer diante a isso? Porque se ela te ama, ela vai respeitar suas escolhas. Sim. O que eu consigo, às vezes, verificar que são pessoas se anulando, principalmente mulheres, se anulando para encaixar, principalmente numa relação, né, amorosa, num casamento, num namoro. Mulheres que deixam suas vontades, seus desejos, seus sonhos para atender interesses alheios, seja da família, seja do companheiro, do namorado, do marido, né? E quando a gente vai para a questão assim da psicologia, eu vejo também, eu falo assim, porque como advogada eu lido muito com mulheres. Às vezes a mulher não é minha cliente direta, mas ela é a esposa de um cliente, ela é a mãe de um cliente. E aí a gente acaba que lida muito, principalmente no direito criminal, são essas mulheres que tomam frente das coisas. E quando a gente vê o contrário, por exemplo, se uma mulher está presa, a gente não vê o homem, né, a pessoa do sexo masculino, tomar essa frente, correr atrás, brigar, para conseguir reverter aquele quadro. E aí eu lido muito com algumas mulheres, e aí quando a gente vê. E tem os casos de família também, que principalmente a gente lida com as mães, na questão de guarda, na questão de alimentos, né? Que o pai muitas vezes acha que acabou aquela relação, ele não vai ter obrigação. E aí só estou falando no âmbito do direito. Mas eu observo que todas essas mulheres, elas têm uma necessidade, né? De fazer a terapia, de se reconhecer, né? De saber quem elas são, de saber se existe um problema que precisa ser tratado, que precisa primeiro ser identificado e depois ser tratado. E eu vejo que existe um obstáculo muito grande. Como que as pessoas que chegam para você, elas vão por conta própria ou elas vão incentivadas por outras pessoas que não são, por exemplo, essas pessoas que elas dependem emocionalmente ou financeiro, que eu acredito que eu estou falando de um conhecimento de pessoa leiga, que não sabe do que está falando. Eu acredito que essas pessoas não incentivam. Uma pessoa que a mulher depende emocionalmente, ela não vai incentivar, você precisa fazer, né, um acompanhamento, se identificar. A mesma coisa financeira, principalmente, acredito que não. Como que essas mulheres chegam até o seu consultório? Na grande maioria. Acabadas. Eu imagino. Eu só de ouvir, eu já fiquei acabado aqui. Eu falei, nossa, mas é brabo, hein? Situação bem tensa. Isso. O que acontece nesses casos é, na última instância, ela não suporta mais. Porque a mulher, ela vai levando até aonde ela realmente aguenta. Porque o que você falou é exatamente o que acontece. A anulação. Ela não sabe mais quem ela já vive para o outro, então logo ela se torna o outro. Logo as necessidades delas é o que o outro quer, entende? Então essa anulação, por quê? Medo de perder.
esse medo de perder, se a gente for abordar mais intrinsecamente, Né? exatamente, por que esse medo de perder? Será que aconteceu uma questão também paterna na sua infância? Como que foi essa figura de segurança, de direcionamento, de ensinamento, de estrutura? Porque se você entende que isso é amor, foi ensinado errado. E a forma que ela vê o amor é isso, é se anulando, porque de alguma forma ela aprendeu e traz isso inconscientemente para sua vida. Então, como é uma forma inconsciente, como que ela vai enxergar? Porque as pessoas podem falar realmente e alertar, só que ela não consegue enxergar. E a cura, o primeiro passo é a aceitação, é entender. Eu tenho um problema. E como que eu vou tratar, por exemplo, alguém que não consegue reconhecer isso? Não tem como. Quando a gente fala até a questão só ajuda quem pede, só ajuda quem precisa, é porque aquela pessoa que precisa até de ajuda, mas ela não reconhece. Com o que você vai fazer? A questão é trazer alguns livros, é você que pode ser amiga, ou você que trabalha nessa área, você indicar realmente para procurar ajuda, mas parte dela entender que essa situação não tá bem para ela mesma, porque é o que você falou, o outro não vai incentivar nessa questão. Ele não vai dizer isso. Até porque, assim, se existe uma pessoa que está dependente, o outro também, ele não está bem. Verdade. Entende? Então, é uma estrutura que não tá saudável. Então, como uma pessoa não saudável vai orientar outra pessoa? Não é sintônico nesse sentido. A gente vê que existe muito esse óbice da pessoa aceitar que precisa fazer um tratamento. Eu estava com uma cliente na semana passada, e aí ela falou assim, ai, que bom, eu atendo ela através de um outro cliente que é para resolver uma questão entre os dois ali, uma questão patrimonial. E aí ela falou assim, ai, disso tudo, doutora, a melhor coisa que me aconteceu foi ter te conhecido, porque agora, se eu precisar de uma advogada, eu vou te contratar. Aí eu falei, ai, que bom e tal. Aí eu falei, Aí ela, eu espero não precisar. Aí eu falei, não, mas olha só, médico e advogado, todo mundo precisa. São profissionais que não tem como você dizer assim, eu nunca vou precisar. Porque, principalmente na advocacia, nem que seja para fazer um documento, para às vezes levar num cartório, para registrar, como é o caso dela, vai precisar de um advogado. Só que a partir de hoje eu vou incluir a terceira pessoa, que é o psicólogo. Porque existe esse óbice da pessoa não aceitar ou não querer se tratar, não querer se estudar. E isso é muito necessário, porque tudo que você está falando, eu venho e faço um link com a minha área de abrangência, o que eu faço, e eu fico enxergando, assim, o quanto que é necessário. Porque enquanto advogada, eu tenho que ser um pouco terapeuta. Porque eu lido com questões que eu preciso ter sensibilidade, que eu preciso, às vezes, identificar uma coisa que é difícil você falar pro outro, pro seu cliente, que aquilo ali é uma coisa ruim e que precisa ser tratada, alterada, modificada. Então, a gente tem um pouco, né, de terapeuta e tudo mais, mas eu vejo que na grande maioria das pessoas existe esse óbice, assim, ai, nossa, eu não vou, porque eu vou ser taxada de louca, eu vou ser taxada de maluca, ou eu não sou normal, porque eu acho que é tão forte quando as pessoas pensam assim e não vê que a terapia, que o atendimento vai melhorar em muito a qualidade de vida, até a forma de se identificar-se, né? Como você disse. A primeira coisa é fazer essa análise da identidade, né? Quem eu sou? E onde estou, como estou vivendo nesse meio, nessa relação, nessa família, nessa casa. E você acha que nos seus atendimentos existe muito essas pessoas que chegam acabadas e que mesmo assim não queriam estar ali ou não queriam ir, e quando chegam
é difícil de você segurar e falar assim, vem cá, você precisa. Primeiro, você precisa entender que você precisa, você precisa entender que você precisa ficar. Como que é normalmente, assim, nas consultas, nos atendimentos? Isso, você trouxe 2 pontos muito, muito importantes, que a primeira é essa rotulação de terapia ser até vista como loucura. E o que acontece? O que eu falo é, quem enfrenta um atendimento, uma análise, é só pessoa forte. Quem chega e fala assim, eu tenho um problema e eu vou encarar porque a responsabilidade do mal que eu carrego é minha, não é do outro. Então ela para de culpabilizar o mundo, então sai de uma visão imatura, uma visão infantil e fala, qual é o peso que eu carrego da responsabilidade das coisas ruins que estão acontecendo na minha vida? O que aconteceu? Mas aconteceu isso. Tá bom, aconteceu. Mas o que eu posso fazer a partir de agora? Eu sou responsável. Então, eu vou enfrentar. E enfrentar traumas, enfrentar bloqueios, enfrentar limitações, queixas ocultas. E para parte da psique, para o inconsciente, questões profundas, é só para pessoa forte. Entende? Então, é muito fácil entrar na parte onde você enxerga quem faz... não é loucura ou não é legal, como assim? Por quê? Porque você tira o seu, né? Eu não vou porque é loucura, porque na verdade é um ser humano tão medíocre ao ponto de não conseguir nem sentar para analisar a própria vida, porque eu tenho certeza que esse ser humano tá analisando a vida de todo mundo, menos a dele. Verdade. É verdade. Pode falar, Leandro. Leandro tá doido para comentar. Não, eu tô impressionado aqui. Uma coisa que eu observei, Sabrina, você falando, foi o seguinte, a pessoa ela tem que começar, e aí a doutora Charlene falou, falta, às vezes a pessoa tá ali acabada, mas não quer estar ali. Tem que tomar decisão. Porque acho que tem um negócio que o pessoal faz muito, assim, para mudar a vida, você precisa fazer algo. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. E assim, todo mundo fica esperando o momento certo. E se o momento certo nunca chegar, bicho? Negócio de ficar esperando o momento certo. Faz, irmão. Mete a cabeça e faz. Vai lá, aceita o tratamento, corre atrás e resolve esse problema. Tira isso da sua vida, pelo amor de Deus. Isso. E é isso. E quando entra na questão que até ela falou sobre... E se a pessoa não quiser continuar o tratamento, o que eu faço para segurar? Eu não seguro ninguém. Se você não quer melhorar e a vida é sua, e você não quer sentar aqui, sabendo que eu tenho todas as instruções, ferramentas necessárias para você transcender na sua existência, e mesmo assim você está negando, e Deus, que é Deus, deu livre-arbítrio, quem sou eu para interferir nisso? Muito forte. E aí, como que a gente consegue, por exemplo, identificar? Agora vamos lá pro prático. Só um comentário aqui. Carinha de boazinha, tranquila. Você viu a lapada agora? Você sentiu o drama? Vem cá! Gostei disso aí. Não, e eu tô aqui assim, ela é calma, a voz dela é tranquila, pacífica. Mandou-lhe um... Se Deus te deu livre-arbítrio, vai fazer... Quem sou eu? Muito bom, muito bom. Desculpa, mas eu tinha que fazer esse comentário. E aí, Sabrina, vamos para a prática. Como que, obviamente, que primeiro tem que se identificar, né? Fazer a sua autoanálise aí de identidade. Mas eu sou uma pessoa de fora. Como que eu vou conseguir entender que uma amiga minha, ou que às vezes uma pessoa da minha parentela, ela sofre essa dependência? Vamos começar, vamos por partes. Emocional e depois a gente vai para financeira, porque eu não sei se uma é ligada com a outra, se elas coexistem ou se existem muitos casos que é só emocional, outros que é só financeiro, ou se na maioria das vezes existem as duas dependências. Como que a gente faz essa identificação? Muito bom. Quando, igual você fala, para identificar, para orientar uma outra pessoa, eu vou trazer da partida para quem ouvir, quem assistir, olhar para si. Porque o que eu percebo é que muita gente quer ajudar o outro, mas a própria vida não tá boa. Então vamos começar com a gente. Olha para si, olha só para sua existência, para sua trajetória. Quando você
quando a gente nasce, a gente depende emocionalmente e financeiramente dos nossos pais. A gente precisa desse sentido de que eles peguem as coisas pra gente e a gente vai crescendo. Se o pai, ele não faz esse rompimento nesse sentido de levar a criança para a adolescência, instruindo, ensinando a como conquistar mesmo a sua independência financeira, ela vai ficar dependente dos pais. E essa dependência financeira dos pais, ela vem sim atrelada pelo emocional. E o que acontece? Como que você faz para reconhecer durante esse processo? Se dentro da sua casa você não concorda com algo, não gosta de algo, estão te desrespeitando, e mesmo assim, você sempre abdica do que você quer, isso existe uma dependência emocional. Se na amizade é questões simples, o que eu vejo até no trabalho. No trabalho, alguém pede algo para ajudar, a pessoa está totalmente sobrecarregada de tarefas, mas por não conseguir dizer não, aceita e fica cansada, exausta, porque simplesmente não consegue dizer não, colocar um limite. Quando a gente fala na questão até do direito, aonde você trabalha, é exatamente isso. Você deve receber casos até no trabalho que mulheres ficam sobrecarregadas. E quando a gente traz a questão do outro, que o outro está cobrando muito, ok, não é legal. Mas o que você está fazendo diante a isso? Você está falando, olha, não está legal, estou cansada. No seu relacionamento, você está se expondo? Muitas vezes não. E por que isso não acontece? Pela questão da identidade. E o que é identidade? É os seus valores, os seus princípios, o seu caráter. Só que o que acontece é que as pessoas não sabem mais quem são. Não sabem o que gosta, não sabem o que não gosta. Então, se você não sabe quem você é todo mundo. Então, fulaninho gosta de A, aí você gosta de A. Se você está num grupinho que o fulaninho gosta de B, aí você gosta de B. Se fulaninho tá no grupo, você está num grupinho do fulaninho C, você gosta de C, tá? Mas o que você gosta? Quem é você? E ela não sabe e acaba aceitando diante de todo esse processo. E quando a gente traz para um relacionamento que é algo até grave no sentido financeiro, porque as mulheres elas ficam na questão de querer comprar as próprias coisas, quando elas não têm, por conta que depende financeiramente do marido e emocionalmente também, elas acabam anulando totalmente em questão a isso. É um relacionamento que pode trazer, sim, muita manipulação. Então, esse ciclo ele vai gerando e acontece o quê? Você tem filhos, que os filhos aprendem o quê? Isso. E aí, o que acontece? Replicam, e isso acontece sucessivamente. Então, uma pessoa que ela tem dependência emocional, dificilmente ela vai ter dependência emocional em casa. No trabalho, ela é um ser humano que depende emocionalmente do outro para estar bem. Isso não foi em qualquer ensinado. Lugar. Exatamente. E aí acontece um nível maior. Em casa, com a mãe, com o pai, esse grau ele acaba sendo maior de acordo com a sua dependência. E o que acontece? Você tem um filho, o filho aprende isso, ele replica, porque a criança é uma folha de papel em branco. Ah, meu filho é ruim, então olha para você. Entende? Meu filho não é comportado, então meu filho só fica no celular. Onde que você fica? Porque a criança ela não tira as coisas do cotovelo. Entende? É no ambiente que ela está. E aí, o que acontece? Para quebrar esse padrão, que se torna um padrão comportamental, no sentido da existência, é através do tratamento. Não existe outra forma, não existe fórmula mágica. Não vem querer usar 3 técnicas para não ser... E não tem como, isso você carrega desde a infância. Entende? Então, é algo que você tem que olhar para si mesmo. E aí, olhando para si, através de técnicas, abordagem de ferramentas... você tem identidade e depois, em seguida, né, o processo da cura da dependência emocional é a pessoa ter propósito de vida. Porque quem tem, ela não tem propósito. Ah, eu tenho sim, não. Quem você tem é um propósito da outra pessoa, o seu você não tem. É verdade. Então, ela tem sentido. E você tocou num assunto, assim, que eu acredito que seja muito importante, essa questão da criação. Porque
Nós somos o resultado nós somos fruto do meio onde a gente está inserido, onde nós somos criados, né? E antigamente, quando você estava falando, e eu estava fazendo assim uma viagem muito louca, que eu tomo lapadas do meu esposo, assim, toda semana na questão da educação do nosso filho. Porque ele é totalmente PSI, totalmente, porque ele já tem outras filhas, né? 2 filhas mais velhas. E eu não sei se essa psicologia dele aí é do passado com as meninas, ou se ele também está em construção com o nosso menino. Mas eu já sou, assim, de uma criação interiorana, do interior, de que tenho até vergonha de falar, mas no grito. E aí, às vezes, eu grito, ou às vezes eu ordeno, e ele fala: não é assim, você tem que conversar, você tem que fazer com que ele se interesse por aquilo que você quer que ele faça. Então, assim, a gente vive essa dualidade. Ele é essa parte mais psicológica e eu sou a parte mais, assim. Eu sou o resultado do meio onde eu fui criada, né? Na questão de ser bronca. Não parece, mas eu sou. E de chamar a atenção e de achar que a criança entende o mundo como eu entendo. Só que, por exemplo, meu filho ele tem 3 anos e ele está em crescimento. Eu tenho 40 e vou fazer 42, eu vivi 40 anos a mais do que ele, 39 anos a mais do que ele, tem uma vida para contar de coisas que eu aprendi e de coisas que ele ainda não vivenciou. E aí eu chamo a atenção assim, dos pais para isso, de conseguir investir nessa criação de forma que a gente consiga fazer essa criança ser um ser humano melhor, um ser humano mais inteligente e inclusive na questão de se identificar-se. Porque a gente vê muito hoje esse resultado, assim, de pessoas que são dependentes, principalmente financeiramente, porque os pais, eles criam essas pessoas assim, tudo dá na mão. Tem um ditado que eu nem sei falar direito, mas é que acho que Deus ele ensina a gente a pescar, né? Ele dá a gente tem que dar a vara e ensinar a pescar. Não tem que pegar o peixe e dar na mão. E eu vejo que os pais, assim, principalmente os mais antigos, eles fazem muito isso, assim, de tudo querer dar na mão e não ensinar essa criança ou esse adolescente, esse jovem, muitas vezes esse adulto, assim, que ele precisa identificar-se como pessoa, uma pessoa que precisa estudar, uma pessoa que precisa trabalhar, uma pessoa que precisa lutar por aquilo que a pessoa quer. E aí é onde eu falo que hoje em dia a questão da terapia, ela tem que estar inserida em todos os meios para pais, para casais, para crianças, muitas vezes que os pais não conseguem trazer esse ensinamento que é necessário para a formação dessa criança. E é um ponto bem importante, assim, que você hoje consegue identificar quando você recebe uma paciente. Aí você vê todo esse histórico. Isso. Pregresso, né? Assim. Isso. E como que isso afeta, né, Sabrina? Isso. Quando a gente fala, né, na questão da educação, o que não pode acontecer é a correção, claro que deve existir. Isso é óbvio, entende? Estou sendo agressiva? Calma, você está impondo no sentido de correção ou no sentido porque você teve um dia estressante e você está descontando no seu filho? São 2 vertentes, entende? Então, o pai e a mãe ele tem que ter essa maturidade em não levar para o filho problemas que ele tem pessoais, no sentido do seu trabalho, no seu dia. Porque a criança ela não tem, ela não consegue entender isso, essa carga ainda. O seu marido, ele vai entender, ele tem essa frequência. Agora, a criança não. Então, a criança, ela tá vendo televisão. E você fala, desliga, vai agora, menino,
menino, não sei o que, não sei o que lá. Isso é um ensinamento, é uma ordem agressiva. Mas também se você fica, meu filhinho, quer que a mamãezinha pega isso pra você? Isso daqui pra ela também? Quer que eu faça uma... Também não tá legal. O ideal nesse sentido, qual é a educação saudável? Olha, daqui 5 minutos você vai ter que desligar, porque vamos precisar que você tome banho, tá bom? Combinado? Ah, combinado? Pronto. Ah, combinado? Porque você é ordem em casa. O que acontece? Está invertendo. O filho manda o pai e a mãe. Não. Existe, sim, a autoridade. A mãe e o pai, eles sabem o que eles estão falando. Se ele está falando que é para tomar um banho, é porque é para tomar. Você entra na questão dos pais no sentido saudável, porque existe também uns que nem entram nesse contexto. Entende? Então, o que eu quero trazer é essa educação. Por quê? Porque senão remete no futuro. E você fala um ponto sobre, quando você fala esforço e recompensa, você está falando de mentalidade de riqueza, mentalidade de prosperidade. Por quê? A gente pode abordar esse claro. assunto? Até Devemos. Eu vou trazer dinheiro. O que você trouxe agora, você falou do dinheiro. O dinheiro, ele é uma mentalidade. Como assim? Um paciente chega para mim e dentro das sessões, a gente reprograma a mentalidade e com a mesma formação, a mesma estrutura, em um ano ganha 10 vezes... ganha não, porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, faz 10 vezes mais. Como assim? O que aconteceu? Qual o milagre? Eu já quero até saber. Você entende? É a Você só é paciente, doutora. É a mentalidade. Então, o que acontece? Se você chega para o seu filho e ele ganha as coisas sem ele entender no contexto, logo na fase adulta, ele vai querer o que? As coisas fáceis. Ele não vai entender que o esforço, ele vem... É necessário. Exatamente. Né? A colheita, ela vem com o plantio. E você teve que se esforçar para conquistar as coisas? Eu tive que me esforçar, mas eu tenho casos, assim, dentro da minha família de pessoas que não se esforçaram. E eu fico, assim, vendo a dualidade, né, de comportamentos. Eu acredito que, assim, eu sou uma pessoa em construção também, tá, doutora? Todo mundo, eu também. Esses dias eu descobri a questão do temperamento, que tem o sanguíneo, o melancólico, o colérico e tal, e eu descobri que eu era sanguíneo. Na verdade, o meu teste lá deu um pouco de cada. Eu falei, gente, eu preciso ser estudada. Você vai ser minha paciente? Eu vou fazer, tem um estudo de Harvard que fala que é o DISC, que é mais específico. A gente faz e é muito bom, tá bom? A personalidade. Isso. E o seu deu um pouquinho de cada. O cada. meu deu um pouquinho de cada. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo. Você respondeu isso certo. Eu não tô conseguindo me identificar aqui. Eu até falei para as meninas, né, que é um curso que eu tô fazendo lá da minha igreja, né? E aí a gente teve essa aula de temperamento, né? Eu achei muito importante, porque você se identificar, né? E identificar o outro, a pessoa que convive ali 24 horas com você dentro do seu lar, as pessoas que convivem no seu trabalho. Eu achei muito interessante, porque às vezes, assim, a Sabrina, ela reage de uma maneira numa situação assim, numa situação X. Por quê? Porque a Sabrina, ela tem um temperamento tal. Eu reagiria de outra forma, porque eu tenho um temperamento, assim, no final das contas, o meu deu sanguíneo, assim, como predominante. Predominantemente sanguínea. Então, assim, eu entendi que as minhas reações têm a ver com o meu temperamento. Só não pode usar como amoleta o temperamento. Exatamente. Eu nasci assim, sou Gabriela. Não. Porque meu temperamento é assim. Não, você entende, identifica, olha seus pontos positivos, aprimora, e os negativos vamos ajustar, porque estamos aqui para isso. Então, por exemplo, seu temperamento sanguíneo é um temperamento, quando a gente fala de aprovação, é um temperamento que ele tem uma tendência
a querer saber, querer ser aceito. Exatamente. Porque gosta de estar no meio, gosta de conversar. Isso, falar só Deus. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Se chega um caso de paciente, é porque eu uso o teste DISC, mas tem a mesma linhagem, assim, nesse sentido. E é sanguíneo, na parte do temperamento, e essa pessoa, ela não fala em público. Bloqueio. Pronto, identifiquei na hora. Eu faço o teste, porque ela fala assim, eu não consigo falar em público. Aí eu faço o teste. E, por exemplo, da extrovertido, o teste a pessoa é extrovertida, como ela não consegue falar em público? É um bloqueio. Agora, se a pessoa é introvertida e ela realmente não consegue, ok, está coerente. Então, a gente precisa treinar essa habilidade. Igual você tem que treinar a não falar tanto. Exatamente. É exatamente isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente entra nessa questão que tudo é trauma. Você não consegue falar em público. Calma, não, pode ser personalidade, o jeito da pessoa, a forma que ela gosta de interagir. Então, o trauma é quando a pessoa, ela realmente é extrovertida, ela quer falar, ela gosta e não consegue. Aí a gente tem que avaliar e analisar com mais detalhes. Só que quando você fala na questão do temperamento, você traz o autoconhecimento. E é fundamental para você ter domínio sobre quem é você, sobre a sua maturidade, como é a forma que deve agir. É verdade, assim. E quando você me pergunta assim, você teve que lutar para conseguir? Aí eu me identifico um pouco como colérica, porque eu não sei também qual é como que o colérico é perfeitamente, né? Mas eu acho que o colérico é aquela pessoa que pega e faz. Isso, e aí, esse é o meu lado colérico. Quando eu penso assim, quando você me perguntou, eu me vi colérica. Eu falei, eu sou aquela pessoa que desde pequena eu falei, não, eu tenho que pegar e tenho que fazer. Então, quando eu pensei assim, eu quero um dia ter uma faculdade, eu vou ter, e eu corri atrás até que eu consegui ter uma graduação. Eu sou a única pessoa da minha família que tem graduação. Colérico pioneiro. Ele costuma ser o pioneiro da família. E aí, assim, eu já vejo outras pessoas na minha família, no meu meio ali, que não tem esse temperamento, que não vai correr atrás. Que aí já vai um pouco lá para o melancólico, e o que acontece? Essa pessoa que não corre atrás, ela está sendo beneficiada. Sim, pelos que correm. E o pior é que entra o ajudar. Aí a pessoa tá ali, ela não faz nada, aí pede dinheiro emprestado. Aí você fala, não, tadinho, tá desempregada. A pessoa não faz nada, tá ali, tadinho. Aí você vai e ajuda. Você tá atrapalhando a pessoa. Você tá ensinando pra ela que ela não precisa levantar a bunda pra fazer alguma coisa. É isso. Aí eu falo assim, você é banco? Porque quando eu quero pegar dinheiro, eu pego no banco. Aí a pessoa vai, fica pedindo, a pessoa fala assim, não, eu vou ajudar porque eu tô com muita pena. Não, você tem dependência emocional, porque você não consegue dizer não. Aí é dois doentes nesse sentido. Duas pessoas que precisam de ajuda. Tá um ciclo doentio, porque a pessoa ela não tá produzindo nada para conseguir ter o próprio dinheiro dela, tá usufruindo dessa situação para pedir, e o outro que não sabe dizer não também entrega. E aí fica essa relação que não prospera, que não vai para frente. Então a gente tem que tomar cuidado sobre o ajudar. A gente tem que saber até onde ajudar. Essa pessoa tem condições de procurar um emprego? Ela está precisando de alguma ferramenta? Porque simplesmente ela pode estar na zona de desconforto ou ser uma preguiçosa e você está alimentando isso. Às vezes é igual você está falando, é melhor você dar uma ferramenta do que você dar o dinheiro. Eu tô precisando de trabalho. Eu preciso de dinheiro. O dinheiro a gente faz como? Trabalhando. Então, às vezes, é melhor você dar uma ferramenta, uma oportunidade para a pessoa trabalhar. Eu não tenho... É igual assim... Ai, meu Deus, não gosto nem de falar, mas quando eu vejo as pessoas pedindo dinheiro no sinal. Quando vem criança, eu tenho bloqueio. Eu não ajudo porque eu acho que aquela criança ela teria que estar na escola. Eu não acho que ela teria que estar ali no sinal pedindo. Eu tenho aquela impressão de que aquela criança está ali no sinal pedindo, mas que o pai e a mãe tá lá atrás sentado. Com certeza, escondido. Se não for o pai e a mãe, tem um aliciador ali por perto. Pois então assim, eu não dou. Porque eu penso assim,
que se eu der, eu vou estar contribuindo para que aquela criança, ao invés de estar na escola, ele está ali no sinal. Às vezes eu vejo um cadeirante. Hoje, como advogada, me dá vontade de parar o carro e falar assim, vem cá, você já recebe benefício do INSS? Você já recebe LOAS? E eu tenho certeza que se eu parar e perguntar, ele vai dizer que ele recebe, mas que mesmo assim ele está ali pedindo. E aí tem aquelas pessoas com cartaz. A gente está fugindo totalmente do assunto, mas eu acho que é interessante a gente falar. Tem aquela pessoa que está com cartaz. Eu tenho não sei quantos filhos, eu preciso de dinheiro para comida. Se você falar que você vai dar uma caixa de leite, uma caixa mesmo, com 12 leites, se você falar que chamar essa pessoa para ir no supermercado, ele não vai. Ele quer que você dê o dinheiro, porque muitas vezes, talvez ele não tenha aquela quantidade de filhos, talvez aquele dinheiro que você der, ele vai usar para beber, para se drogar. E a gente não tá fugindo do tema, não. Quando você ajuda essas pessoas e quando você olha para a realidade, é incoerente nessa questão de ajudar, porque você está atrapalhando, é dependência emocional. Você não consegue dizer não nem no sinal. E essa pessoa, então, com certeza não tá falando não é pra nada. Entende? Porque todo mundo que chega, ela começa... Ela entrega. Eu até falo, quer treinar nesse sentido? Tá querendo aprender a dizer não? Começa a dizer não por um troco de bala, porque a pessoa nem chupa bala, aí oferece o troco, ela aceita. Não consegue dizer não, nem não para um panfleto, recebe de um apartamento, nem tem dinheiro para comprar um sofá e aceita o panfleto do apartamento. Você não vai. Aí você vai pegar aquilo, por você não conseguir dizer não, jogar até no chão ou em algum outro lugar, ou colocar na bolsa. Não quer, não faz. Nesse sentido, não aceita. Na hora que você for ajudar alguém, olha o que ajuda é essa. Com quem você está ajudando? O que é ajudar? Entende? A gente tem que aprofundar nisso, porque essa ajuda que as pessoas fazem e falam não é uma ajuda coerente. Pelo fato de simplesmente de você estar atrapalhando. Porque se você não tivesse condição... eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, você ia capinar um lote, mas você ia fazer alguma coisa. Exatamente. Entende? Então, assim, até que ponto, na verdade, existe uma mentalidade onde eu não quero fazer e quero tirar de quem está fazendo, porque você que tem tá me deixando, tá me deixando a situação que eu estou. Não é coerente isso e não é certo. Então a gente tem como seres humanos, né, indivíduos, a gente tem que saber o que a gente realmente ajuda, onde a gente coloca nessa energia, o que a gente faz, porque somos responsáveis pelas nossas atitudes. É verdade. Eu lembro que no início da pandemia, a gente passou por uma situação, eu e meu marido, nós passamos por uma situação financeira difícil. E ele trabalhava há muitos anos numa empresa e foi demitido. E eu, por estar grávida, não podia trabalhar direito. E naquela época eu tinha principalmente clientes da seara criminal. E aí eu me recusava a ir no presídio porque eu tinha morrido de medo de pegar o vírus e perder. Porque, assim, a minha história com a gravidez, ela é muito gigante, assim. Eu demorei anos para conseguir engravidar. Eu tive que fazer tratamento, aí é muito dinheiro, é muito tempo investido, é muita oração para você conseguir. Aí consegui. Na verdade, consegui chegar ao ponto de fazer o tratamento e conseguir fazer a transferência dos embriões. No dia de fazer a transferência dos embriões, foi declarada a pandemia. Aí a gente teve que atrasar o processo. Aí foi aquela luta, eu fazendo carta, fiz uma carta para a Anvisa, para que a Anvisa autorizasse essa transferência dos embriões para conseguir tentar a gravidez no meio da pandemia. E aí eu fiz a carta e em julho a Anvisa aceitou e, assim, autorizou a clínica a dar continuidade ao meu tratamento e eu consegui engravidar em agosto. Então, assim,
Eu tinha muito medo de pegar o vírus, de perder o neném, de não saber o que ia acontecer. Então, eu parei de trabalhar. Eu fiquei... E aí, era uma gestação de risco, alto risco, porque inicialmente eu estava gestando 3, né, embriões, 3 bebês. Fui até a 12ª, 13ª semana com 3 bebês. E aí, no final, eu só tive o Bernardo. E era uma gestação de alto risco. Então, eu falava assim, cara, o vírus tem que passar muito longe de mim. E aí, a gente começou a ter essa questão financeira. E eu virei pro meu esposo e falei, não, depois que passar isso tudo, se eu tiver que vender picolé ali na praia, eu vou vender. E a gente não vai... Principalmente quando a gente tava gestando 3, porque era aquele desespero. O que a gente vai fazer com 3 crianças? Como que vai ser? Como que vai cuidar? Como que vai criar? E aí eu falei, não, nem que a gente vá vender picolé na praia, mas fome a gente não vai passar, não. E assim, eu sou dessas pessoas assim, e eu acredito que todo mundo, se todo mundo tivesse um pouquinho disso, de assim, vamos pegar e vamos fazer, acho que o mundo estava muito diferente. Você sai do lugar de vitimista e entra no lugar de protagonismo. Porque o que a gente tem que entender? Ok, você foi vítima de uma pandemia nesse sentido. Agora, ser vitimista é ficar ali, porque a pandemia. Tá, o que você pode fazer? Quando a gente entra em estudos do estoicismo, por exemplo, é o que está dentro do seu controle e o que você não controla. O que não controlamos, o que a gente pode fazer em relação a isso? Nada. Mas o que você controla? Ok, vou vender picolé. Isso eu controlo. A gente não vai passar fome. Ok. Isso é uma mentalidade responsável, uma mentalidade madura. Porque você poderia ficar ali e aceitando e o seu filho passar por necessidades simplesmente porque você culpabiliza todo mundo. E a gente não tá falando aqui se existe culpado ou não. Não é sobre isso. É sobre o que você pode fazer na situação que você está. E o melhor que você pode fazer. Essa é a sua responsabilidade no mundo. E ponto. Se você não está fazendo o melhor que você pode, dentro das condições que você tem, e cobra isso do outro, isso é uma mentalidade que fica se vitimizando o tempo inteiro. E essa mentalidade, ela não vai progredir, ela não vai prosperar. É simplesmente ruim para a própria pessoa. E as pessoas que estão em volta alimentando, se alguém chega para você, por exemplo, e fica te dando dinheiro, você ia fazer o quê? Entrar na zona de conforto e aceitar aquela situação e ia ficar o quê? Dependente financeira dessa pessoa. E quem ganha sendo você se tornando dependente financeira? Entende? Então, assim, se a pessoa ela realmente gosta de você, a ajuda entra em qual sentido? Olha, eu conheço tal lugar onde você consegue um desconto com os picolés. Tem uma pessoa que ela pode te emprestar o carrinho por 3 meses. Pronto. Agora, o esforço, a dedicação, ela tem que vir de você. Exatamente. E por mais que seja uma situação desagradável por um tempo, mas é uma situação e você vai mudar esse contexto. Por quê? Porque você tem uma mentalidade de ser protagonista e ponto. Então você vai prosperar. Independente se é no picolé, independente se é capinando, você vai dar certo. Porque você não aceita o lugar aonde você vai ficar se lamentando e justificando a vida medíocre ou ruim que você tem. Ok, você teve uma situação complicada, mas você olhou para o cenário e falou, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer? Eu vou reagir. E aí você se torna uma pessoa proativa e não reativa. E hoje em dia a gente vê que muitas pessoas não são proativas. Eu acho que é toda uma construção que as pessoas precisam passar, né? E para realizar essa construção, não tem como passar longe de um consultório. A questão é que a pessoa reativa, né, no sentido de ela não vai no consultório. Porque quando ela vai e ela entende que ela precisa fazer alguma coisa, ela para de ir. Porque ela não quer fazer. Porque ela não quer. Isso que a gente tem que entender. Essas pessoas que cuidam da vida de todo mundo e ficam reclamando, elas querem ser assim. E se você escuta um fofoqueiro, você é tão fofoqueiro como a pessoa. Porque você está alimentando isso. É isso que eu falo. Não, mas eu vou ajudar, vou cuidar. Mas ela não quer. Ela quer reclamar. Deixa ela. Já chegou... Gente,
no meu consultório e ficou reclamando. Ok, eu falei bem assim, olha, a gente tem que ver isso, olha por isso, para solucionar a sua questão. Ah, mas eu não quero. Eu só quero falar, só quero reclamar. Falei, então vamos fazer o seguinte, minha consulta é R$350. Você vai em alguém que está começando, porque aí você só fala. Porque eu não tô aqui pra ficar enxugando o gelo de ninguém. Então, se você quer falar, então paga uma outra pessoa. Porque tem gente que só quer realmente falar, só quer reclamar. E você entrega a solução... Ela não quer agarrar e usar, né? Entende? Então, essas pessoas elas não vão fazer parte desse contexto. As pessoas que entram no consultório são as pessoas que realmente falam bem assim, eu sou responsável, eu vou melhorar, o que eu posso fazer? Onde está o meu erro? Me fala. Aí eu entrego uma checklist, ela faz, a gente entra em mentalização, entra em hipnose, se for preciso, ela enfrenta e ela vai melhorando, vai progredindo, vai buscando. Uma paciente minha que veio aqui no seu podcast, é uma pessoa extrovertida e não conseguia falar em público. Então, ela vem, ela enfrenta, ela mostra... Entende? Então, a gente depois que destrava, tem que quase botar uma trava de novo, né? Porque não consegue... É isso. Mas isso é legal, porque aí não olha mais para trás. Exatamente. Esse que é o Exatamente. o que importante, eu fico triste, no sentido de pedir para as pessoas tomarem cuidado, é você ficar olhando para trás, porque sua vida está indo para frente, para puxar o outro. Não, porque... eu tô melhorando, tô progredindo, aí você quer levar todo mundo. Não, porque, gente, eu fui numa terapia, você tem que ir. Aí você quer falar pra família toda aí, você quer que todo mundo, quer puxar todo mundo, quer puxar amigo. É você. O que aconteceu, por exemplo, o que acontece com as pacientes? Elas mudarem de frequência, mudar de ambiente, de amizade. Porque aquela amizade que você tem, elas não querem. Então, você não vai conseguir levar elas. E... a dependência emocional, se não é curada, você não melhora. Porque se eu progredir nesse lado, eu vou perder minhas amizades. Por quê? Porque se elas pensam desse jeito, elas fazem fofoca, ou elas ficam se vitimizando, e eu tô realmente querendo mudar de vida, eu vou perder essas amizades. Se você tem dependência, você não consegue mudar nem o seu pensamento pela dependência emocional. Entende como é um assunto grave se a gente parar para analisar? Então, quando a gente traz em partida sobre pessoas proativas, pessoas que querem buscar progresso, elas estão no consultório, elas estão aqui assistindo o podcast, elas estão lendo um livro, elas estão procurando qualquer ferramenta para progredir. Mas a pessoa que ela quer justificar a vida medíocre que ela tem, ela sempre vai ter uma justificativa, por mais que a gente entrega tudo. Então, não. Você está perdendo realmente tempo com ela, e quando ela se torna responsável pela sua vida, no sentido de querer melhorar, a gente está aqui para isso. Mas para ficar ouvindo e alimentando esse mal, não podemos. E é interessante que é um assunto, igual eu falei, eu acho que 1 hora é muito pouco para a gente debater, porque uma coisa vai puxando a outra. Existe um imã... das pessoas que atraem essas pessoas, assim, às vezes a pessoa, ela é proativa, ela tem um lado bom, mas aí ela tem um lado, uma parte ruim, que é assim, eu quero ajudar, e aí você cuidadora, atrai esse ciclo, o seu ciclo de amizade, de pessoas, de relacionamento, são dessas pessoas que vão vir e vão montar nas suas costas, e você nunca vai conseguir falar não. Existe esse imã, esse tipo de... existe essa situação? Existe. A gente entra em arquétipos, quando a gente fala de estudos, por exemplo, o cuidador. O cuidador que quer ajudar todo mundo, quer fazer para todo mundo, tá ali sempre disposto para todo mundo. E o que acontece? Claro que vai atrair quem não quer fazer, porque um que não quer fazer, outro que não quer fazer, não cola. Um que quer fazer, um que faz, um que tá na linha de frente, quem vai colar a frequência são essas pessoas, nesse sentido. Então, quando a gente entra na dependência, vai ser pessoas o quê? Manipuladoras, que vão usar da sua dependência, pessoas perversas até nesse sentido, para conseguir conduzir o que elas querem. Mas eu sempre bato na tecla que o que o outro não importa. Agora, por que você está perto dessa pessoa? Porque meu marido é isso. Porque eu não sei... Tá, mas o que a gente pode fazer? Eu posso chegar, se ele tem uma estrutura perversa... eu posso mudar a estrutura, ele quer, e mesmo assim,
a gente tem que analisar muito profundamente esse caso. Agora, por que você está atraindo essa pessoa? Porque se você tá com esse ciclo de amizade, tá com esse ciclo de pessoas, porque você tem um arquétipo de cuidador, quer ajudar todo mundo, sempre tá ali, ajudar, tá? Porque se ajudar não tem nada de ajuda. Você pode até sair desse meio, você vai encontrar outras pessoas dessa mesma forma, que o problema do mal da sua vida tá em você e não nas pessoas. Não nas pessoas, né? Porque você tá atraindo você pode perceber relacionamento, termina, na hora que entra em outro, o mesmo padrão. Aí termina, nenhum homem presta. Não, aí depois ainda fala assim, porque eu tenho um dedo podre. Tem dedo podre, nenhum me presta. Não, é você que não presta pra sentar na terapia e tratar. Porque homem que não presta e mulher que não presta tem em todo lugar. Agora, por que você tá traindo? Por que a sua vida tá ruim do jeito que tá? Aí vem essa questão. E a pessoa que tá fazendo e fazendo acontecer, elas, de certa forma, tentam chegar perto para usufruir dessa colheita que a pessoa ela tá plantando. Então, isso que a gente tem que olhar. Isso é nítido, então, né? É nítido. É nítido. Então, você acha que com a terapia a gente consegue... Provavelmente, igual o seu perfil, você deve atrair mujas pessoas dessa forma, muitas. Essa é uma pergunta pessoal, por isso que eu já também, fiz. só que eu já corto assim na... Você já conseguiu chegar no nível de cortar? Não, porque acho que nem chega, só o jeito que eu olho, aqui você não cria, entende? Nesse sentido, mas o seu perfil, por exemplo, é um perfil que vai atrair muitas pessoas. E o que acontece? Nenhuma pessoa vai chegar para você, que quer tirar algo de você, falando isso. Ela vai chegar elogiando você, sendo uma pessoa maravilhosa. Nossa, porque você é muito boa. Inflando meu ego, né? Porque você é muito boa. Porque isso, nossa... E começa. Aí ela começa aos pouquinhos se aproximar. Começa aos pouquinhos. Daqui a pouco ela já tá na sua vida, já tá tomando o seu espaço, já tá usando tudo, já tá te manipulando, se você não tá nem percebendo, porque é uma rotina automática, faz ali, faz aqui, e você entra em um relacionamento assim, sem nem perceber. Aí eu viro essa dependente emocional? Isso. Porque eu me apego a essa pessoa ou a esse relacionamento, que seja de amizade, vamos colocar assim. E eu não consigo sair, como que é? Então, se você entrou num relacionamento assim, vamos olhar de amizade, onde você faz tudo e essa pessoa, ela fica fazendo, você percebe que não tá legal, que fica usufruindo, e agora apareceu que é amiga, você não percebeu isso. Por conta da rotina, por conta do dia a dia, por conta do filho, por conta do trabalho, você não chegou a perceber. Então, não é uma dependência emocional. Simplesmente você não está fazendo uma autoanálise da sua vida. Você não está parando para refletir as pessoas que estão em sua volta. Agora, a partir do momento que você sabe, você reconhece, mas fica enganando para você mesmo, mas será? Não, tá na sua cara. Já tá assim, estampado. Mas será que é isso mesmo? Não, vou dar mais uma oportunidade. Vou dar mais uma. Aí a gente começa a entrar nesse ciclo de dependência. Aí a pessoa pede desculpa e você fica e pede de novo. Aí é aí que a gente entra nesse estágio. Quando você reconhece, você sabe que não está saudável, não está te fazendo bem e você não consegue colocar um limite. Porque quando você não sabe, é a falta de autoconhecimento, que pode ter dependência ou não. Mas a partir do momento que você sabe, e mesmo assim está ficando... o que está faltando na sua vida? Que carência é essa nesse sentido? Que medo é esse de se sentir abandonada, rejeitada, não conseguir colocar limite, ao ponto de abdicar das suas conquistas, do seu eu, para agradar o outro? E oferecer a sua conquista, né? Ou dividir essa conquista com o próximo, né? Isso é horrível. Em qual sentido? Assim, é porque essa pessoa tá ali para usufruir do que você conquista, do que você galga na sua vida profissional, por exemplo. E aí você tá dividindo com ela. Ela não fez nada, não plantou um pé de bananeira. Você plantou 1000.
E tá tendo um lucro desses 1.000 que você plantou. E aí você tá dividindo o seu lucro com ela, porque aí, você tá ajudando. Aí sabe que entra? Fala bem assim pra mim. Eu sou cristão, não é não? Porque se Deus é um Deus justo, plantou, colheu. Então por que você tá plantando, tá colhendo e tá dividindo pra todo mundo? Não é esse Deus. E aí entra até na questão não espiritualidade, nas crenças religiosas, onde tem que ajudar, calma, Deus é justo. É justo. Então, na hora que você planta, na hora que você colhe, se você está entregando para ele, para a pessoa, para ele, para ela, para quem você está convivendo, você está indo contra Deus. Não é saudável isso. E a gente fica muitas vezes se apegando em crenças que não são verdades para justificar a dependência emocional. Posso falar outro ponto que chega direto? Honrar pai e mãe. O pai faz... Você tem que quase viver para o seu pai, entregar tudo para o seu pai, para sua mãe, não sai de casa porque tem que honrar pai e mãe. E você está justificando um trecho da Bíblia, porque as pessoas não leem. Ela pega um trecho para justificar a vida que elas querem. É o Deus do ego que eu falo. Porque ela pega aquilo e fala, não, porque o meu Deus falou que eu tenho que honrar pai e mãe, então eu tenho que ficar com a minha mãe. E aquela mãe tá usufruindo, tá manipulando, não tá saudável. São até pessoas perversas, pode ser um pai, mas eu tenho que visitar, porque é meu pai. O pai abandonou, o pai maltratou, mas é meu pai. Porque tá na Bíblia. Não. Honrar pai e mãe é o quê? O que você quer que o seu filho seja? Melhor que você. Que o ensinamento que você entrega para o seu filho, ele aplique e faça melhor. É isso. Não é escravizar, não é ser enfermeiro, não é ser banco, não tá isso. E pai e mãe, né? Genitor e genitora. Pai e mãe é quem cuida. Entende? Então a gente também tem que... Aí entra uma dependência emocional também familiar, pega trechos da Bíblia, pega questões onde condiz na realidade que ela quer viver, que a pessoa quer viver, para viver uma vida onde ela não consegue prosperar. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Questão de amizade, igual você falou... Fica justificando, porque eu tenho que aceitar a pessoa como ela é, né? Porque eu sou cristã. Não, eu aceito você como que você é, mas longe de mim. Eu vou ficar com uma pessoa eu vou ficar perto de uma pessoa assim. Usurpadora. Aceitar não significa estar lá, aprovar, entregar, não. Eu aceito todo mundo da forma que é. Mas você tem um livre-arbítrio de escolher as pessoas próximas. Jesus escolheu quem andar com ele. Então, a gente tem que quebrar essas crenças também religiosas, bíblicas, que a gente está trazendo para uma outra vertente, mas é o que acontece no consultório, de chegar pessoas nesse sentido para justificar dependência emocional que não condiz nem com versículos, nem com os ensinamentos. E quebrando isso, a pessoa começa a ter o quê? Consciência, conhecimento. E ela começa a entender todas as questões, todas as causas, para buscar a cura e a libertação desse contexto. Você tocou num ponto, assim, que é muito interessante mesmo. Eu sou cristã, cristã evangélica, mas hoje em dia existem muito essas pessoas que se passam como cristãos para se aproveitar do próximo. Porque quando você... isso vamos colocar assim, me faltou a palavra aqui, mas assim, é cotidiano das pessoas. Se você, fulano é cristão, fulano é pastor, fulano é padre, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí você já começa a imaginar que aquela pessoa é boa. Porque ela é cristã. Totalmente errado, porque eu já penso diferente. Se a pessoa tem a necessidade de falar para mim que ela é cristã, já tem alguma coisa errada. Porque ser cristão é uma questão de notar. Você olha e fala, você é cristão, não é? Porque é pelas ações e não pelas palavras. Se alguém precisa chegar para mim e falar assim, não, pode confiar que eu sou cristão. Eu já não confiei. Ótimo, tá certinho. Mas assim... eu não sou mentiroso. Não, mas hoje em dia assim, as pessoas usam... gente, ano passado eu vi uma coisa horrível. Um cara que é roupa de crente.
eu não gosto nem de falar porque é a minha religião. Mas o cara que usava roupa de crente, que você olhava, você vê que a vestimenta é de crente, o cara com a Bíblia debaixo do braço, roubando, assaltando com arma. Então, assim, eu lembro, passou, assim, nos jornais da hora do almoço aí, foi uma coisa, assim, horrorosa. Porque ele se vestia como crente, porque você olha e fala assim, pô, ele é crente, ele é... E existe muito isso. Eu falo que eu já fui vítima, então... Método de manipulação. Porque você desarma. Porque no dia a dia você tá atento, aí a pessoa, vou desarmar. Na hora que desarma, dá o bote. Isso acontece em qualquer vertente. Só que aí, igual você e Leandro falaram duas coisas importantes. A gente conhece as pessoas, eu estudei isso semana passada no seminário que eu tô fazendo na minha igreja. Existem os dons e os frutos. Os dons é algo que Deus dá e é irrevogável. Então, assim, Deus vai te dar um dom. Hoje você é uma pessoa boa, perfeita aos olhos de Deus. Ele vai te dar o dom. Se amanhã ou depois você mudar, você vai ser uma pessoa perversa, mas você vai continuar tendo o dom. Os dons, eles são irrevogáveis. Deus não vai te tirar o dom. Mas como que eu vou saber se você é uma pessoa, vamos colocar uma pessoa cristã, uma pessoa boa? Pelos frutos. Pelos seus frutos, Pelos seus os frutos. conhecereis. Então, assim, se os seus frutos são bons, eu sei que você é uma pessoa boa. Mas isso eu tô aprendendo agora, com 40 anos, assim. Não aprendi isso a minha vida toda. Na minha vida vinha muito essa... Sendo enganada, né? Essa chegava armadilha. O pessoal e falava, eu sou cristão. Aí você, nossa, já confio em você, meu amigo. Não, gente, esse negócio de falar o versículo... Versículo? Aí pois é, o cara fala, eu sou cristão, aí fala um versículo, fala bem, fala da Bíblia, entende da Bíblia, você já cai na conversa. Complicado, pelos seus frutos, os E eu conhecereis. acho que tá tendo muito essa confusão, assim, tá? As pessoas estão confundindo muito a questão de ser cristão e ser bom. E porque a pessoa fala um versículo ou outro, aí você já acha, nossa, ele entende, conhece muito da Bíblia. Tá tendo essa dissonância aí das pessoas. Às vezes a vítima não consegue ter essa leitura. E aí precisa realmente entrar num consultório, se conhecer e começar a ter coisas que você falou aqui hoje que em 40 anos eu nunca ouvi. Isso. E o que acontece? O mundo é assim. Ele é dessa forma. As pessoas, elas são assim, elas utilizam de Deus, vão utilizar também de outras questões para conseguir o que elas querem, que entra até a questão do ego narcísico, em querer que o mundo gira nas suas questões que você quer. E elas vão utilizar as pessoas até como peça de xadrez. Agora, o que você tem que fazer? É o que você falou. É buscar o conhecimento, é estudar. Para a gente reconhecer essas pessoas, elas seguem um padrão, elas seguem um comportamento. Agora, acreditar em tudo que a pessoa fala é uma visão infantil. Quando a gente traz para a vida adulta, a gente tem que aprender a lidar com essas circunstâncias para aprimorar. Tem gente que não teve acesso ao conhecimento, ok. A partir do momento que você tem, você muda. Agora você tem. Agora, se você cair, a responsabilidade é sua. Antes, você não sabia. Entende? Tá tudo bem. Você não sabia. Ou não teve acesso. Tá tudo bem, acontece. Ok, pagou o preço. Você pagou o preço. Agora, o que você pode fazer com o conhecimento que você tem a partir de agora para progredir? Porque somos imperfeitos. Perfeito é Deus. Se você quer ser perfeito, você quer ser Deus. Perfeito é Deus. Somos imperfeitos, estamos aqui para isso, para progredir, para evoluir. Então tem muita coisa ainda que eu vou aprender, tem muita coisa que você vai aprender e tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você tem esse conhecimento, esse discernimento e continua a vida que tem, a responsabilidade não é só sua. A responsabilidade ela é só sua, não é de Deus. E aí você utiliza dessa sua vida da forma que você quer usar. Mas entender e acreditar que a gente vive num mundo País das Maravilhas, não dá. Porque senão você vai cair.
Entende? Porque não é essa a vida. Poderia ser, poderia não ser. Não tô falando sobre isso, tô falando a vida como ela é. Ela é assim. E a gente aceitar a vida como ela é, a gente aceitar a nossa realidade. E pessoas, sim, vão colocar a Bíblia para persuadir você, para te manipular. E quem cai? De novo, a gente entra no assunto, dependente emocional. Entendeu? Porque ouviu uma palavra e aí tá percebendo algumas questões, porque a intuição ela fala. Mas você fica assim, mas eu vou rejeitar um cristão? Nossa, eu vou pra onde? Eu não vou rejeitar. Eu vou pro inferno? Não vou rejeitar um cristão. Aquele cristão ali não tem nada. Entende? Então a dependência ela cega. E quando você fala de dependência emocional, o que me traz à memória é a dependência emocional de mulher com relação ao homem. Vamos colocar ao marido, ao namorado. Mas é muito mais além do que isso, né? É desde amizades até... Isso, tá em todo o âmbito. Quando a gente fala de relacionamento afetivo, é porque a gente consegue enxergar nitidamente no olhar social. Porque em questão de amizade, muitas vezes pode ser um pouco mais sutil nesse sentido. Agora, quando a gente entra em um relacionamento, por você conviver mais tempo com essa pessoa, por você dividir também, às vezes, a mesma casa, o mesmo dinheiro. Então, isso acaba se tornando mais gritante. E, obviamente, por você estar vinculado a essa pessoa, vai ter mais intensidade. Então, por isso que a gente traz independência emocional através de relacionamentos. Então, como que a gente reconhece isso? É se você realmente não concorda com as coisas que estão acontecendo e você não consegue falar, olha, não gostei disso, isso não tá legal, por medo de perder. Acaba aceitando tudo, abaixando a cabeça. De novo a gente entra agora, porque você tem que ser submissa. O que é submissão? Submissão é quando a gente entra no contexto bíblico, o homem serve a Deus, logo você se submete a ele, servindo também a Deus com o mesmo propósito. Aí a pessoa, ela não serve a Deus, nunca pisou o pé na igreja e fala, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido. Você quer justificar faz tudo errado. Faz tudo errado e quer justificar a dependência. A dependência. Porque não tem, a submissão não tem nada a ver com dependência, a submissão bíblica. Então, a gente tem que parar de justificar essas questões. E quando entra em um relacionamento que a pessoa não consegue sair, é algo grave, porque se o seu marido, o seu namorado, ele tá bem, você tá bem. Se ele briga com você, acabou seu dia. Então, você pode entrar em um nível de ansiedade, depressão. Isso vai se agravando a um ponto de realmente chegar até um suicídio. Nossa, eu nunca imaginei que tanta coisa podia remeter esse tema. Fazer você ficar dependente, né? Assim, nossa, muita coisa aí. Galera, vai se tratar, hein? Eu falei com Sabrina que é muito assunto para pouco tempo. A gente tem que fazer igual com a doutora Nitier. Fazer uma série especial. Não, pra gente conseguir, eu tô assim, impactada, gente, porque tem muita coisa que ela falou aqui. Mas tem umas coisas também que bateu em mim. Mas tem umas coisas também que foi como você disse, meio que tá... Fica dando alerta para você, né? Como é que foi a palavra que você usou? Desculpa. Intenção. Não a percepção não é. Você fica recebendo alertas, como se fosse um animal quando ele está acuado, você está sentindo ali vários alertas, a sua consciência tenta te avisar, enfim, sei lá. E mesmo assim você insiste no erro, que coisa, né? Porque vai mudar. Isso é muito do ser humano. Isso aí é muito interessante. Tem muita mulher que fala assim, eu vou mudar esse cara. E, não, comigo ele vai ser diferente. O cara sacaneou 30 antes dela. Vai lá, rainha do Egito. Aí tu fala assim, mas eu vou mudar o negócio. A rainha bonitona. Não, eu sou muito fera. Complicado, bicho, esse negócio aí. Isso. Aí entra na questão... Volta a questão do ego narcísico mesmo. Vai lá, bonitona, quer mudar o outro. Pra que mania de querer mudar o outro?
Entende? Vai estar com a pessoa que está na mesma frequência que você, que tá Não, mas você quer pegar a pessoa que é oposta pra mudar essa pessoa, pra provar pra você mesmo que você é capaz de algo? É meio... Entende? E aí não consegue, depois se fica dependente daquilo e depois reclama, homem não presta. Não, você que não presta, porque se você prestasse, você arrumaria alguém que prestasse. Porque a gente é o nosso meio. Se seu meio não está legal, qual é a sua responsabilidade em relação a isso? Porque tem questões para a gente analisar. Não tem como. Um grupo, quando a gente entra nesse sentido, eles vão ser semelhantes. Não vai, no meio, quando você vai na igreja, não vai ter um ateu ali. Entende o que eu tô falando? Vai ser semelhante, vai partir do mesmo princípios. Então, se você está falando mal do seu amigo, se você está falando mal de questões do seu dia a dia, você está fazendo parte disso, está falando mal de você mesmo. E não tem problema, fale. Agora, o que você pode mudar? A gente volta para a autorresponsabilidade novamente. Então aquele papo de dedo podre é balela. É, isso aí. Lenda. É só para justificar a sua incompetência. Vai, voz mansinha. Vai, fica aí falando aí, querida. Ai, eu tenho dedo podre. Não, você é incompetente. Quando eu encontrar alguém, eu vou falar assim. A doutora falou que você é incompetente. É incompetente. Exatamente. Sabrina, nós estamos infelizmente caminhando para o final. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Adorei, foi muito legal. Eu acho que a gente tem que marcar. Eu fazer aceito. uma série. Vamos, claro. Porque eu acho que é um assunto que é muito profundo. Uhum. E que quanto mais a gente vai falando, mais a gente vai vendo, né, que tem uma vertente para cá, outra para lá, e todas elas se encontram. Sim. E eu acho que é ruim a gente não conseguir explorar isso tudo. Exatamente. Então, já deixo feito o convite para a gente voltar. Eu sei que sua agenda é lotada. E aí, você vai ter que abdicar de alguns atendimentos, de algumas horas, né, para voltar. Mas eu quero muito que você volte para a gente ou dar continuidade a esse assunto, ou falar de outro assunto. Porque, assim, eu tô me sentindo que eu tô com a Ana Beatriz. Gente, que sério? Nossa, não, é sério. Obrigada. Eu fico assistindo os podcasts. Ela adora participar de podcast, né? Aí ela tem aqueles livros lá, Mentes não sei das quantas. Mentes Perigosas. É muito bom, tá bom? E aí eu sou doida pra comprar esse livro, mas eu nunca tive coragem. Eu não sei. Eu tenho um bloqueio que eu quero, mas eu tenho medo. A gente vai analisar isso na consulta. A gente falou, tem que fazer. Não tem que pegar e fazer. Exatamente. Mas eu sou apaixonada por ela. Ela é maravilhosa. Nossa, ela é maravilhosa. Eu assisto quase todos os podcasts que ela vai, reassisto, porque assim, os podcasts que ela participa 3 horas falando. Por isso que eu tô falando que é muito pouco tempo pra gente falar, mas que o nosso podcast ainda não chegou no nível de 3 horas, mas um dia vai chegar. E eu assisto demais. Teve uma coisa que ela falou que me tocou bastante, assim. Ela tava falando, na verdade, na época que teve, que eu acho que completou 30 anos da morte lá da Daniela Pérez. E aí teve a Globoplay fez uma série, a HBO também. E aí foi nessa época da série, porque acho que acabou relembrando algumas coisas que ela tinha escrito na época, que ela tinha acompanhado. E aí ela estava falando exclusivamente desse caso, mas ela fala uma coisa ali, foi igual a gente aqui, a gente vem para falar de um assunto e acaba entrando outras vertentes, outras situações. Ela estava falando da questão do presente. Por exemplo, você faz e eu tô nessa agora, porque você faz uma festa de aniversário, aí a criança ganha aquele monte de presente. Aí ela falando que a gente não deve abrir todos os presentes no mesmo dia, na mesma hora. Você tem que todo dia ir ali, meu filho, vem aqui, vamos abrir um presente. Porque dá aquela sensação, assim, de muita coisa, muito presente, muito tudo. Aí a criança se sente o máximo, né? E não tem aquela construção de saber assim, hoje você tem um presente, amanhã você já vai ter outro. Hoje é um presente muito bom, amanhã talvez, né, não seja. Aquilo me tocou tanto, que são coisas
coisas que a gente a gente que é leigo, ou que são réis mortais, a gente não aprende isso. O que ela está ensinando é sobre não abraçar facilidade. Hoje, por um acesso, uma facilidade, cartão de crédito, presentes, informações, o que demanda um pouco mais de esforço, as pessoas desistem. Então, quando é uma criança, é um dia importante, ela ganhou realmente muitas coisas, que bacana. Olha, mas como que a gente faz para aproveitar cada momento, cada brinquedo? É abrindo um de cada vez, é brincando com um de cada vez. Porque você abre tudo, brinca com tudo, na verdade você não brincou com nada. Então, quem ganhou quem te deu esse brinquedo? Vamos agradecer? O que ele faz? É dar sentido para as coisas, porque hoje, com excesso, acaba você fazendo tudo e não fazendo nada, e não entendendo, não dando sentido, propósito, discernimento para aquilo que você está fazendo. Então, quando a gente traz para a criança, na questão do brinquedo, é que acontece muito, aquelas crianças com um monte de brinquedo, se sentindo vazias, se sentindo sozinhas, porque não é isso que vai preencher. Agora, o brinquedo é importante? Mas como que vai dar voz para esse brinquedo? Qual a importância desse brinquedo? Quem está brincando com a criança? Então, é trazer para o momento presente, tanto na vida da criança, mas como na nossa vida também. Você vai comprar roupa? Você precisa? Ah, não, porque eu tô sem mesmo. Você olha no guarda-roupa, tem várias questões. E aí você tem um monte de roupa e não cuida da causa, que é a autoestima. Você tá com problema, tá com uma distorção de imagem. Se você tem um monte de roupa, fala que não tem roupa, é psicose. Tá desconecto, Da realidade, não né? tem. A realidade com o que você acredita não tá sintônico, não tá? É exatamente isso. Entende? Então, por quê? Aí vem uma questão de autoestima. E como essa autoestima ela é construída desde a infância? É você mostrando um brinquedo, dando significado, mostrando a importância, mostrando que a criança ela é importante sim porque está fazendo aniversário, mas ela não ser especial, único, onde o mundo deve girar em torno dela, mas ela faz parte do mundo. Então, tudo isso, a gente vai caminhando com nossa vida e com a aprendizagem. E a doutora Ana Beatriz, quando você traz que você assiste ela, é muito bom, porque hoje, se você tem facilidade em acesso, então que usufrui de conhecimento para expandir sua consciência, para você se tornar um ser humano melhor. Agora você reclama do que você está fazendo, do como a sua vida está, mas se eu pegar e modelar uma pessoa próspera e uma pessoa não próspera, uma tá vendo de verdade TikTok, tá fazendo, justificando, se vitimizando, e a outra tá ali estudando com o tempinho que tem. Aí uma tá reclamando e a outra tá buscando conhecimento. Aí a vida é injusta. Não, a vida é muito justa. A vida é muito justa. E que bom que ela é. Que bom que você não tá colhendo nada. Quando a pessoa não tem, eu falo, que bom que você não tem. Porque imagina se tivesse. Aí sim seria injusto. Aí seria um problema. Esse negócio das crianças aí que você falou também, quando você deixa a criança abrir, e é um costume, né? Ela falou, mas é normal, acho que 99% da população faz isso. A criança se torna consumista. Porque ela não dá valor ao brinquedo e, como você falou, ela tem muitos brinquedos e é vazia, e ela acaba sempre querendo mais brinquedo. Ela se torna consumista, porque ela não valorizou nenhum dos que ela teve. Caraca, produção! A gente tem que mudar lá a vida do nosso sobrinho, hein? Ficar atento a isso aí. Não tô falando que a gente tá apanhando aqui. Exatamente. E nunca vai ser suficiente. Essa questão nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. É incansável. É querer um já pensando no próximo, que vai pensando no próximo, que vai querendo o próximo. E aí fica algo assim, insustentável. Porque o dia que você falar não, vai gerar o quê? Confronto com o seu sobrinho. Vai gerar briga. E aí o pai e a mãe vai querer? Não, deixa isso pra ela, tô muito cansado. E aí sustenta o consumismo da criança. E ela vai crescendo, aí chega lá na fase adulta, eu não sei por que a pessoa é assim. Eu não entendi o porquê. Eu sei. Mas essa do aniversário, de não abrir todos os presentes ao mesmo tempo, me surpreendeu, porque isso é muito comum. Acho que todo mundo faz isso, Isso, né? Exatamente. Caramba. E eu assisti esse podcast dela acho que foi ano retrasado, ou foi início do ano passado. Meu filho não tinha feito aniversário ainda, que ele faz em abril. E aí eu queria fazer isso, mas eu tive uma abençoada de uma sobrinha minha,
A única. Eu tenho duas. Que ela simplesmente abriu os presentes todinho, eu não consegui nem agradecer. Não porque não tinha. Quando eu fui ver, tipo, tem um trenzinho que ele ama esse trem. Gente, eu vou até falar publicamente aqui. Eu não agradeci porque eu não sei quem deu. Quem deu o trenzinho, por favor, comente. Olha, ele é um trenzinho que monta e desmonta. E ele ficava piuí e brincava pra cima e pra baixo. Era o brinquedo que ele mais brincava. Eu não sei quem deu. Aí o que eu fiz? Eu botava igual roupa. Eu colocava nele e postava foto. Aí alguém vinha, nossa, que bom que você gostou. Ficou lindo dele. Aí eu descobria quem tinha dado. Tá aí a dica da Charlene. Eu gostei. Não sabe quem deu o poste, a pessoa vai se identificar. Gente, a minha sobrinha abriu os presentes todinho. E eu querendo segurar pra fazer pra ter essa psicologia da Ana Beatriz aí. E ela... Quando eu cheguei, eu nem lembro se foi no mesmo dia, se foi no outro dia de manhã que ela acordou e ela foi abrindo. Eu falei, tadinha, eu acho que ela estava realizando o desejo dela de criança, tipo assim, de abrir aquele monte de presente, né? Mas amém. Doutora, o que você deixa pra gente aí de recado, às vezes pra pessoa se identificar? Eu acho que o maior e o melhor recado que a gente poderia dar aqui com esse podcast de hoje é as pessoas entenderem que todo mundo precisa fazer terapia, que não é coisa de doido, coisa de louco, é pra gente... Isso eu tô falando, eu que não sou terapeuta, tá? É pra gente se conhecer, pra gente saber quem a gente é no mundo, pra gente conhecer o mundo, pra gente identificar as pessoas que convivem com a gente, saber quais as pessoas que são boas ou não. Porque existem desde as pessoas que se fazem de santa até as perversas, e muitas vezes a gente não consegue enxergar. E existe essa importância, que não é coisa de... muita gente fala que é frescura. Eu já vi falar que fazer terapia é coisa de frescura. Eu já vi gente falar que é coisa de gente metida, tipo assim, só para depois ir lá no Instagram e falar porque eu tenho uma terapeuta, pra mim é coisa de gente que tem dinheiro para pagar R$350 na consulta hoje. Você entende? Então, assim, a gente tem que... Quem tira um tempo da sua vida, financeiramente, e também do seu horário. Da sua rotina, né? É muito fácil você estar num lugar onde você fica diminuindo essa pessoa. Entende? Desmerecendo essa pessoa. Então não faça. E sua vida vai desmoronar. E aí, na hora que tiver com uma depressão, na hora que tiver com um transtorno de ansiedade, você vai procurar ajuda porque você não vai aguentar, você não vai suportar. E aí você vai pedir desculpa para essa pessoa que você... denegriu eticamente tanto os profissionais da área quanto a pessoa que está realmente procurando ajuda. E quando a gente traz nessa parte especificamente, o que eu faço com meus pacientes é que se você também você percebe que sua vida está bem resolvida, está tudo ok e está tudo alinhado, quando eu curo o paciente, ele não vai embora do consultório. Por quê? Porque eu também faço mentoria. Pela administração empresarial e por eu estar também no mercado digital, então uma paciente minha, ela está produzindo curso. Entende? Então a gente progrida, procura um mentor. Se você realmente na sua vida está tudo bem, você não percebe que não tem nada a olhar e está bem resolvida, então procura uma mentora. Eu tenho um mentor, sabe? Todo mundo tem alguém que para instruir. Que te impulsiona, às exatamente, vezes, né? Nesse sentido. Então, assim, o que eu falo para todo mundo é busque melhorar, porque sempre vai ter algo para melhorar. Eu não tenho. Então vem cá que eu vou estudar você. Porque eu não conheci uma pessoa que falou bem assim, que não precisa melhorar em nada. Então, pode ser que você precisa melhorar questões do passado, queixas ocultas e traumas, ok. Mas se também tá tudo certo, o que você pode fazer hoje para melhorar profissionalmente? Ou em questão de estudo, ou em questão de outras áreas também.
Porque progredir e transcender é sua responsabilidade como ser humano. Justificar a vida ruim que você leva é simplesmente um ato medíocre nesse sentido. Uma bengala que você carrega Uma pra bengala. vida toda, né? Exato. E não percebe. Isso. Então, acho que o que a gente conversou sobre isso tudo e o que eu posso trazer é qual a responsabilidade do mal que você carrega. Porque se você está em uma vida onde você percebe que é dependente emocional, o que você está fazendo com isso? Se é dependente financeiro, o que você está fazendo com isso? Sabrina, não tenho condições, tem gente que não tem. Tá, eu, por exemplo, eu tenho um curso onde eu dou aula, você tem acesso comigo. Então, ali você vai melhorar, você vai prosperar e você vai ter condições de evoluir. Entende que meios existem? Eu também vou lançar um livro. Então, assim, meios existem para você melhorar, para você progredir. Ah, Sabrina, não, tem sim. Todo mundo tem condições de investir, nem se for R$50, R$100 para melhorar e para prosperar. Agora, justificar isso simplesmente para continuar na vida que está é uma atitude imatura. E não cabe ninguém a querer ajudar essa pessoa, porque essa pessoa realmente ela não quer ajuda. Então, eu trago nesse sentido. O que você pode fazer para você progredir, para você melhorar na situação que você está? Se sua vida está ruim, se não estava boa, ok, tá tudo bem. Mas o que a gente vai fazer a partir de agora? O que você pode fazer a partir de agora, nesse exato momento? Sabrina, eu posso fazer isso. Ok, então comece. Sabrina, eu posso caminhar na praia e começar a refletir sobre a minha vida. 10 minutos. Ótimo, tá bom. Eu posso assistir o seu podcast para eu aprender, para eu aprimorar mais. Olhar, estudar, ler questões de livros que até vi aqui. Ok, comece. Comece, apenas comece. Porque você... durante esse processo, nessa caminhada, nessa jornada, você vai progredir, você vai crescer, vai se desenvolver e vai aprofundando cada vez mais na sua psique para você entender a sua identidade e prosperar na sua existência. Acaba acontecendo que a vida trata de fazer as Sim. coisas A vida movimenta para quem está se movimentando. Verdade. É um fato. Vamos vender um peixe. Eu quero vender o peixe da doutora Sabrina. Fala aí pra gente seu Instagram. Meu Instagram é @Sabrina Dávila, Sabrina com 2 N's. Sabrina é diferente, com 2 N's. Minha mãe estava inspirada. Olha, que gente, legal. que linda. Sim. Tem conteúdo diário. E aí, ensinando. Através do Instagram, a gente consegue ter acesso aos seus contatos. Isso. Marcar uma consulta. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Isso. Dentro, lá em cima, sabrinadavila.com.br, vai ter o link onde você pode estar marcando uma consulta. Então... você vai estar falando com a minha secretária e lá você pode conversar em questões de pacote, de tratamento, de tempo, período, tudo direitinho. Que você falou que tem o consultório e você tem o curso também, né? Isso. Aí o consultório eu atendo de forma presencial e online. E também tem o curso Desperte o Poder do Hábito, que eu até trouxe, que eu já estou te convidando para participar do curso. Não, eu preciso. É diferente. Olha aqui. Muito obrigada. Vou abrir para mostrar para vocês. O curso Desperte o Poder do Hábito é porque a gente, né, durante o dia, quer a fórmula mágica. 21 dias para começar a ir na academia. 21 dias para isso, 21 dias para aquilo. Só que como que você vai instalar um hábito se você tem uma queixa oculta? Como você vai instalar um hábito de juntar dinheiro se para você dinheiro é sinônimo de briga porque você via seus pais brigando por conta do dinheiro? Não tem como instalar um hábito assim, porque você vai ter repulsa pelo dinheiro. Porque você vai inconscientemente associar que dinheiro é briga. Então, nunca vai ter. Então, a pessoa vai ganhar muito, pode até fazer muito dinheiro, mas nunca vai ter. Não vai saber administrar. Não vai, porque ela acredita. Gente, tem um planner terapêutico. Isso. Coisa que eu nunca vi na minha vida, hein? Então, a gente trata todas essas questões. Desperte o Poder do Hábito. Aí tem um livro, tem a Roda da Vida também. O planner terapêutico para a gente escrever e alinhar os projetos. E o diário terapêutico... é através da autoanálise, onde você consegue reconhecer pontos do seu dia a dia para você progredir.
E os hábitos kids é porque se você tem filho e você está melhorando, com certeza você vai ser um exemplo e um espelho para o seu filho também melhorar. Então, ele já entra nesse processo de desenvolvimento junto com você. Outra coisa que eu preciso, meu Deus. Não sei se você já abriu as inscrições, eu quero ser a primeira. Já abrimos, então a gente tem uma plataforma igual a Netflix, eu dou aula quinzenais pela plataforma Zoom. E caso aconteça alguma questão que você não possa assistir, fica com acesso para você olhar depois, para você estudar. Então, tem suporte de dúvidas, tudo isso para a gente estar crescendo. Aí, dentro do Desperte o Poder do Hábito, tem planos. Então, tem um plano premium, tem um plano básico, que aí você olha e no seu contexto qual que faz mais sentido para você ir crescendo e desenvolvendo. Então, é um curso para a gente tratar a queixa oculta, para você progredir e se performar durante todo o seu processo da sua vida. E aí você está super convidada. Nossa, eu já aceitei. Que bom, fico muito feliz. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade aí, o nosso autoconhecimento. Eu acho que isso que é interessante também. Exatamente. Né? Sabrina, muito obrigada mesmo, de verdade. Já fiz o convite, vou refazer de novo. Eu já aceitei também. Maravilhoso. Porque é muito bom. Obrigada, tá bom? Tá. Eu adorei, muito obrigada. Obrigada, gente. Muito bem, esse é o Sou Dessas Podcast Vox de Direito. E saiba, no próximo episódio tem mais um convidada muito especial para trazer informações mais que especiais para você. Então até a próxima, tchau, tchau!